Olá, nesta edição do programa Argumento, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Aloysio Nunes Ferreira. O nosso tema, perspectivas para 2015. Mal começamos a 55ª legislatura e o país apresenta pontos que vão demandar do Congresso reflexão e votação. Além disso, nós temos uma reacomodação de forças aqui nas duas casas, não é, senador? E é justamente sobre esse quadro que nós conversamos agora com o senador Aloysio Nunes. Obrigada pela sua presença, senador. Eu que agradeço o convite. A situação está bem diferenciada esse ano, seja das questões que vêm no setor da economia, tanto da política, a própria acomodação de forças no Congresso Nacional, tudo está um pouco diferente, né, senador? Então, ficando evidentes alguns problemas que já vinham acontecendo, já estavam germinando nos anos anteriores, especialmente no ano passado. Me refiro aos problemas da economia, que o governo fingiu ignorar. Aliás, vendeu à opinião pública durante a campanha eleitoral um país cor-de-rosa, onde tudo estava bem. E se vê agora que não estava tudo bem. A presidente insistiu muito, olha, não vai haver as tarifas de energia vão diminuir, a conta de luz vai diminuir, a inflação está sob controle, o gasto público absolutamente disciplinado. E se viu exatamente o contrário. Nem bem eleita, já teve que começar com aumento da taxa de juros, agora com uma série de medidas que vão ferir direitos sociais, direitos trabalhistas, não é? E um desequilíbrio forte nas contas públicas, não é? O Brasil hoje, se você ter uma ideia, nós gastamos, o Brasil gasta mais, inclusive com juros, do que arrecada, os governos brasileiros gastam mais do que arrecadam, 7% de tudo aquilo que produz. É muita coisa. Para o nosso telespectador ter uma ideia, para que um país possa permanecer na União Europeia, o limite máximo dessa chamada dívida, desse déficit nominal, que inclui juros, é de 3%. Nós estamos em 7%. É mais que o dobro. É mais que o dobro. Né? Isso tem um reflexo, evidentemente, na taxa de juros, tem reflexo na queda dos investimentos, a indústria brasileira continua mergulhando. São os dados que estão sendo apresentados pelo IBGE sobre o desempenho da economia do ano passado. Agora que a gente está conhecendo. Nós alertamos sobre isso durante o ano passado, o ano retrasado. E o problema da corrupção, o caso Petrobras, Petrolão, que é uma continuidade exatamente com o mesmo objetivo e a mesma metodologia do mensalão, não é? E que já vinha desde o ano passado aflorando, e a presidente diz, não, está tudo, estamos combatendo a corrupção, isso e aquilo. Se vê agora mesmo com as últimas denúncias apuradas pelo Ministério Público que enquanto o Petrolão era alvo de investigação, na BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras, continuava as mesmas práticas de propina. Continuavam. Então, a situação hoje é ruim, não é? Mas é uma situação que não se improvisou, não começou agora, já vinha de antes, né? Então, nós vamos enfrentar isso vai ser um ano muito difícil. Bom, a gente nota que a própria movimentação da oposição dentro do Congresso, ela também já está diferenciada, né? Eu queria conversar com o senhor um pouco sobre a questão de recursos hídricos, porque se a gente tivesse com uma economia crescente, provavelmente a questão da água e da energia elétrica teriam ainda uma gravidade maior do que tem agora. Essa crise que a gente vive de recursos hídricos, ela vai resultar num aprimoramento de uma política pública de gerenciamento de recursos? Porque eu já ouvi aqui no programa a seguinte observação: o governo federal não poderia ter se imiscuído num assunto que era do estado de São Paulo. Mas a água é um interesse nacional. Não haveria que ter uma política pública que ajudasse a tomar conta de um recurso como esse? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil acorda agora, né, para o tema da água, da escassez da água e a necessidade de utilizar-se da água de uma maneira mais racional, acorda debaixo de uma situação muito grave de seca, né? Porque não há dúvida que nós tivemos, só em São Paulo, naquela área ali da Cantareira, uma diminuição de um ano para outro, e ainda agora em 2015, uma diminuição muito drástica da média de chuvas que ocorre normalmente, né? Mas não há dúvida que é preciso rever
códigos de obras, é preciso estimular práticas de reuso da água para poder utilizá-la para beber, ou para cozinhar, ou para outros fins que não seja o consumo humano, que nós temos que ter torneiras e equipamentos com descarga de privada, chuveiro, com mecanismos que poupem água. É preciso que as pessoas também compreendam que a água é escassa. E o governo federal tem uma entidade, que é a Agência Nacional de Águas, que deve cumprir esse papel, né? Foi criada ainda no governo Fernando Henrique e, infelizmente, a ANA se envolveu em polêmicas que não deveria ter se envolvido, especialmente durante as eleições, o presidente da ANA atacando o governo de São Paulo, quando deveria ter procurado uma parceria, né? Mas existe, no Brasil tem regras, digamos, jurídicas, institucionais, que podem, sendo bem utilizadas, levar a um uso mais racional da água. Senador, queria falar com o senhor... Porque chuva não depende da gente. A chuva não depende. A administração do recurso, sim, mas a chuva não. A chuva não. Agora, o problema da energia, então, de qualquer maneira, se houvesse crescimento, nós teríamos, talvez, seguramente, seria mais grave o problema da água, porque muitas indústrias, elas se utilizam de água para a própria produção. Mas no caso da energia elétrica, com a atual disponibilidade de energia que nós temos, né, nós não aguentaríamos um ritmo de crescimento como o Brasil precisa ter, de 3%, 4%, 5% ao ano, que são como os nossos vizinhos têm. Ou seja, a questão da infraestrutura no Brasil ainda está em xeque. A gente tem o problema que o senhor falou das contas... Cheque furado. Cheque mate. A gente já tem o problema de infraestrutura sério, as contas públicas num momento delicado, a economia, podemos dizer, estagnada, não é, senador? Totalmente estagnada. Quer dizer, o ano passado cresceu um pouco menos de 1%, ou seja, cresceu menos que o crescimento da população. E esse ano, todos os analistas falam em crescimento zero e inflação de 7%, 8%. Então, é muito ruim. Diante desse quadro, o que é projeto das oposições, da oposição, né, do seu partido? Como é que a oposição olha para esse momento e pretende participar dele? Há uma estratégia de projetos, matérias que vocês defendam e que possa ajudar o país e que passem pelo crivo do nosso plenário? Eu penso que a questão, digamos, a condução da política econômica, evidentemente, é do governo, não é? O poder executivo, né, que conduz a política econômica. Em alguns momentos, o Congresso, eu me refiro especialmente a um episódio do ano passado, o Congresso colaborou com a irresponsabilidade fiscal, né, quando flexibilizou, para não dizer aboliu, uma exigência de superávit primário, né, de manter digamos, na conta pública, uma reserva para ir abatendo a dívida, para atender uma exigência do governo. O presidente abusou da gastança, se viu às voltas com ameaça de ser processada por infração à lei de responsabilidade, e o governo simplesmente mudou a lei para livrar o presidente. Eu acho que o Congresso tem que ser muito rigoroso na concessão digamos assim, na aprovação de medidas que impliquem gasto público. Né? Eu vejo aqui muitas vezes a aprovação de projetos que, geralmente de interesse de algumas corporações, em que o custo é descarregado nas costas dos estados e dos municípios, né? Regulamentação de profissões, medidas corporativas para interesses corporativos de algumas profissões da alta hierarquia da administração, que acabam impactando as contas públicas. Eu, geralmente, me coloco contra isso, né? Às vezes, voto isoladamente contra. Agora, essa medida, digamos, defensiva, né? O senador Serra tem uma proposta que vai no sentido de limitar a margem de endividamento da União. A União não pode se endividar acima de determinada meta, né, que ele já está estudando para apresentar agora essa emenda e tem todo meu apoio, o apoio da nossa bancada, do PSDB.
trabalhar no sentido de eliminar entraves burocráticos ao empreendimento, buscar uma racionalização dos tributos. Hoje nós temos, especialmente no ICMS, uma proliferação de regimes estaduais, de alíquotas diferentes, que precisam ser harmonizadas de modo que a gente convirja para um número muito reduzido de alíquotas para poder, digamos, você facilitar, primeiro que acabar com a guerra fiscal, que é um tiro no pé dos governos que praticam. E, de outro lado, também isso introduz um ônus muito grande para aqueles que produzem, né, e que comercializam sua produção. Enfim, nós temos a ocasião de melhorar a educação no Brasil. Infelizmente, a lei que foi aprovada é uma lei que não cuida muito, digamos assim, do resultado, que é termos um currículo mais simples, voltado para a inserção das pessoas, dos jovens, no mercado de trabalho. Se perdeu muito tempo com questões que eram mais do interesse das corporações que atuam na educação do que com o aluno, com a sala de aula. Preciso retomar essa discussão, né? E combater a corrupção, porque a corrupção é algo que desmoraliza, a corrupção é um mau exemplo, né? Se, na medida em que você vê um sujeito aí da Petrobras dizendo que, olha, eu desviei 100 milhões de dólares, me disponho a devolver isto, imagina o que ele não guardou para si sem revelar o que ele não disponibilizou, as autoridades, né, que estão investigando o Petrolão. Na medida que isso ocorre, muita gente diz, mas para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me esforçar? Né? Então, eu acho que o tema da corrupção é um tema que contribui para a criação de um clima malsão, um clima ruim. Entendi. Né? Enfim, há muita coisa para ser feita, mas eu acho que, sobretudo, hoje a condução da política econômica tem que ser uma condução do governo. Uhum. E o governo foi eleito para isso, uhum, o poder executivo. Infelizmente, a presidente, na sua campanha eleitoral, não disse uma palavra sobre aquilo que ela ia fazer para retomar o crescimento. E agora apresenta uma série de medidas que não são medidas de política econômica, de crescimento econômico, não apontam para o aumento da produtividade, para uma maior inserção do Brasil no comércio internacional. Não, simplesmente é uma política de aumento de juros, aumento de tributos e corte de benefícios. É necessário? Ela disse que são medidas amargas, vamos discuti-las. Mas e depois? Qual é o horizonte que ela aponta? E aí, para falar desse horizonte, o senhor vai ser nosso convidado em outras vezes aqui no programa, senador. Infelizmente, nosso tempo se esgota, mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Argumento. Muito obrigado. A você que nos acompanha, também agradeço a atenção. Lembrando que você pode fazer comentários, sugestões e críticas à programação da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. E para rever esse e outros dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.